convidar você para abrir comigo o texto sagrado, a palavra de Deus, Atos, capítulo 4. Leremos a partir do verso 32, adentrando no capítulo 5, até o verso 11. Atos 4, 32, até o 5, 11. O tema do meu sermão hoje é: pelo coração se conhece o discípulo. Pelo coração se conhece o discípulo. Estamos nesse tempo de estudos e aprendizado nas exposições no livro de Atos, e hoje vamos adentrar a um texto glorioso, mas também a um texto sombrio. É uma moeda de dois lados. Por um lado, nós temos parte do texto que é glorioso, mas o outro lado da moeda é um texto sombrio. Por um lado, a gente vê uma linda demonstração de generosidade e amor, mas do outro lado sombrio, um casal que é morto, fulminado por causa do seu pecado. Antes de ler o texto e adentrarmos ao sermão em si, permita-me duas preliminares. A primeira é que não sei se é a intenção de Lucas, mas parece que o texto vai mostrar a nós um paralelo. Vai fazer um paralelismo com as Escrituras, porque houve momentos que aconteceu algo semelhante ao que nós vamos ler em Atos 5 e Atos 4. Logo no começo do livro da Bíblia, nós vemos Deus aceitando a oferta de Abel, rejeitando a oferta de Caim. E a gente passa pelas Escrituras e a gente vê Deus aceitando orações e rejeitando orações. Deus recebendo ofertas e louvor e sacrifício e Deus rejeitando-as. Já no Novo Testamento a gente vê Jesus dizendo que uma viúva, uma mulher pobre, foi depositar a sua oferta, assim como os homens, os grandes, os poderosos, os abastados, também depositaram a sua oferta, e Jesus disse que aquela mulher, aquela oferta singela que ela tinha dado, mas era o seu tudo, Jesus diz que Deus a recebeu, mas dos poderosos Deus não recebeu. Então Lucas vai fazer esse paralelo, que Deus recebe a oferta de Ananias, ou melhor, rejeita a oferta de Ananias e Safira, mas recebe a oferta de Barnabé. Minha segunda consideração desse texto é o que o teólogo John Stott escreveu a nós. Stott diz que a igreja, já ao nascer, já estava lutando contra os ataques de Satanás. Satanás, desde o nascimento da igreja, e assim será até o fim, estará lançando setas para tentar destruir a igreja de Cristo. E Lucas narrou semanas atrás que ele tentou destruir a igreja com uma seta que vinha de fora para dentro da igreja, que foi a perseguição. Depois de Pedro e João fazerem aquele milagre na porta do templo, eles são perseguidos, eles vão para o Sinédrio e lá eles são interrogados, lá eles são ameaçados. Mas o Senhor, de modo gracioso, os libera. Isso vem para intimidar a igreja. Setas de Satanás de fora para dentro. Perseguição. Mas Stott vai dizer que o texto de hoje vai mostrar mais um ataque de Satanás. Agora não é um ataque de fora para dentro, é um ataque dentro da igreja. Satanás vai usar o pecado de um daqueles que estão no meio do arraial do povo de Deus para tentar manchar a igreja de Cristo. Vocês se lembram? Um pouco de fermento leveda toda a massa. O pecado de Ananias e Safira
é uma tentativa de Satanás de manchar a igreja, de parar a igreja, de corromper a igreja, de enfraquecer a igreja. Então, se outrora a seta veio de fora para dentro, agora essa seta está dentro da igreja. A terceira seta veremos nos próximos estudos e sermões, se Deus assim nos agraciar. Eu dividi o sermão em 3 partes. A primeira parte eu quero olhar com vocês as atitudes de um coração quebrantado. Um homem que tinha um coração quebrantado. E Deus aceitou a oferta dele. A segunda parte do sermão eu quero mostrar para vocês um coração endurecido. Um homem que estava dentro da igreja e uma mulher, mas o coração deles estava endurecido e Deus rejeitou a oferta deles. E na terceira parte desse sermão, com a graça de Deus, eu quero fazer uma aplicação final. Pois bem, vamos ler o capítulo 4, o verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha alguma necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação ou filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, capítulo 5 agora. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura em suas mãos não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração estes desígnios? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, verso 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, a Safira, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés daqueles que sepultaram o seu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela, morta, aos pés de Pedro. Entretanto, os moços acharam-na morta, levando-a, sepultaram-na junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém. Que Deus abençoe sua santa palavra. Uau, que texto. Vamos olhar então nessa primeira parte
as atitudes de um coração de um discípulo autêntico. O nome dele é Barnabé. O verso 32, Lucas começa pintando um quadro lindo e maravilhoso para nós, mostrando que aquela igreja, que aqueles irmãos eram irmãos comprometidos em compartilhar. Essa expressão no verso 32 vai dizer que eles tinham uma só alma e um só coração, eles estavam unidos, eles estavam juntos, eles estavam com o mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo sentimento, vivendo aqueles momentos juntos. Era uma comunidade que compartilhava, era uma comunidade disposta a abençoar, a cuidar uns dos outros. Quando um irmão da comunidade, da igreja, tinha necessidade, era uma igreja ativa, que cuidava, que se importava, que abençoava, que estendia as mãos para aqueles irmãos que porventura tinham necessidades. Verso 33 vai dizer que essa igreja estava crescendo, porque Deus estava dando grande poder aos apóstolos para pregarem a mensagem da ressurreição. Se você volta um pouquinho no texto, você vai se lembrar quando eles estavam diante do sinédrio preso, e eles foram soltos, eles se reúnem na igreja, e eles oram dizendo: Senhor, dai-nos ousadia. Ao invés de eles recuarem, ao invés de eles se intimidarem, eles estão orando nos versos anteriores: Senhor, nos dá ousadia, nos dá poder para pregar o evangelho, a missão não pode parar. E o Senhor responde. E no verso 33, eles faziam o que deveria ser feito: pregar o testemunho da ressurreição com grande poder e graça. Olha, o verso 34 vai dizer que não havia nenhum necessitado na igreja, todos os irmãos estavam sendo supridos. No capítulo 2 já vimos que eles compartilhavam não só as orações, não só as casas, mas eles compartilhavam o pão. Não havia uma pessoa com necessidade na igreja, vai dizer o verso 34. A dor do irmão era a dor da igreja. O choro do irmão era o choro da igreja. A luta dos irmãos era a luta da igreja. A falta de pão na mesa dos irmãos era visto como algo que atingia toda a igreja. Por isso que eles compartilhavam, porque não tinha uma pessoa sequer necessitada. Não era porque todos eles tinham muito, não era porque eles estavam abastados. Havia gente necessitada, mas quando a necessidade chegava, a igreja chegava junto. E eu preciso enfatizar de novo que quando eu falo sobre igreja, eu não estou falando do CNPJ, nem das paredes. Eu estou falando de vocês e de mim. Nós que somos a igreja. Eles levavam as cargas uns dos outros. Eles não se sentiam confortáveis de sentar à mesa e comer o pão, enquanto o outro irmão, a outra irmã, não tinha pão sobre a mesa. Mas é importante dizer também aqui, no verso 34, o texto não está dizendo que todos eles tinham uma condição financeira igual algumas ideologias propõem. Todo mundo tem que ganhar salário igual, todo mundo tem que ter condição financeira igual. Não era essa a proposta. Alguns tinham posses, diz o texto. Alguns tinham casas, outros não. O ponto aqui não era que todos eles tinham a mesma condição financeira. A questão aqui é que aqueles que tinham condição financeira não deixavam aqueles que não tinham condição financeira passar por necessidade. Não era que tínhamos que
igualar todos os salários, e todos os membros têm que dividir o salário, e todo mundo tem que ganhar 1 ou 2x. Não, aquele que ganhava 10x, olhava para o irmão que ganhava meio x, e estava com necessidade, ele pegava dos seus 10x e compartilhava, conforme a necessidade. É isso que é a igreja de Jesus. É isso que está unido de corpo, de coração e de alma. Mas eu preciso lembrar a vocês também que não era uma imposição dos apóstolos. Não era algo que era oprimido as pessoas a fazerem isso. Não era algo que era manipulado as pessoas a fazerem isso. Era um mover do Espírito. O Espírito estava no meio deles, eles estavam cheios do Espírito e eles faziam isso movidos pelo Espírito. Não tinha uma base, uma doutrina para eles dizerem: você tem que vender a sua propriedade e dar para a igreja. Mas havia um ensino que você dizia: não pode ver o seu irmão passando necessidade e fechar os olhos. Aí no verso 36, Lucas vai mostrar isso na prática para nós. Os teólogos concordam e confirmam que certamente muitos irmãos venderam propriedades para sustentar. Porque na primeira conversão tivemos mais de 3.000, depois mais 5.000. A igreja já tinha mais de 10.000. E pessoas que vieram de todo canto, que deixaram seus trabalhos, suas atividades, estão todos em Jerusalém, necessitados. Vários irmãos fizeram isso. Eu repito, como um movimento do Espírito. Mas Lucas escolheu Barnabé para mostrar para nós que Barnabé fez de vender uma propriedade e trazer o valor e depositar aos pés dos apóstolos para que os necessitados da igreja fossem cuidados. Esse Barnabé era alguém que tinha credibilidade entre os apóstolos. O nome dele é Filho da Consolação. Na verdade, não é o nome dele. Os apóstolos viram o ministério dele de consolar, de animar, de aconselhar, colocaram um apelido nele. Qual vai ser o apelido de Barnabé? O Filho da Consolação. Barnabé estava por todo canto consolando os irmãos. Porque Barnabé amava a Deus, mas amava também as pessoas. E Barnabé não podia ser hipócrita ao ponto de dizer: ô irmão, não fica assim, não chora, Deus vai prover. Não, ele vendeu a sua propriedade, trouxe a igreja e disse: vamos consolar os irmãos na prática. Foi o Barnabé que introduziu o apóstolo Paulo aos outros apóstolos e à igreja. Quando Paulo se converteu, a igreja estava morrendo de medo dele, porque ele assolava a igreja. Ninguém acreditava na conversão de Paulo. Barnabé vai até ele, traz ele, diz: irmãos, apóstolos, igreja, esse homem é um escolhido do Senhor, eu testemunho, ele é um convertido ao Senhor. A igreja é meio cabreira assim, os apóstolos também imaginaram: nós só vamos acolhê-lo, porque é você, Barnabé, que está falando. Porque Barnabé tinha credibilidade. Um discípulo autêntico e piedoso. Ele pega a sua propriedade, vende e diz à igreja: sirva aos irmãos, cuide dos necessitados, para que não haja nenhum necessitado no nosso meio. Que ato lindo, que ato de amor. Que igreja gloriosa, uma igreja que não só falava de amor, mas uma igreja que praticava o amor. Não só uma igreja que pregava o Evangelho, mas uma igreja que vivia o Evangelho. E Lucas mostra para nós uma face dessa igreja na pessoa de Barnabé. Eu queria trazer algumas considerações aqui sobre a vida e o exemplo de Barnabé. E eu queria pensar com você sobre isso, nessas considerações. Quais são as marcas de um discípulo autêntico?
Quais são as marcas de um coração quebrantado? Quais são as marcas de um homem piedoso? Dentre muitas aqui, nós vamos olhar na vida de Barnabé, a generosidade. Uma das marcas de um discípulo autêntico de Jesus, uma das marcas de alguém que tem um coração quebrantado, é alguém que é generoso. Alguém que compartilha, alguém que vê as necessidades e está disposto a compartilhar. Deixa-me fazer uma pergunta a você. Você é uma pessoa generosa ou você é uma pessoa mesquinha? Estou falando em relação às coisas de Deus. Você é alguém desprendido para dar para as obras do Senhor, para a causa missionária, para o avanço da igreja, ou você é alguém mesquinho? Mas você pode dizer assim: não, eu não sou mesquinho, eu sou generoso. Então mostra as suas obras. Porque Barnabé não era apenas um servo generoso em palavras, ele era generoso e a sua generosidade não ficou conhecida por causa da sua palavra. A generosidade de Barnabé ficou conhecida pelas suas ações. Então, ao olhar para a sua vida, para a minha vida, somos generosos? Ou somos mão fechada? Acolhemos aqueles que estão necessitados ou apenas nos constrangemos? Servimos a igreja com os nossos bens ou somos aquele que diz assim: há outros que vão fazer? Somos daquele que dá assistência aos irmãos ou batemos nos seus ombros dizendo: vamos orar por você? Precisamos de mais Barnabés dentro da igreja do Senhor. Mais homens e mulheres quebrantados, autênticos discípulos, que tenham um coração generoso. Foi perguntado a C.S. Lewis qual valor devia ser a doação. Quando você fosse fazer uma doação, seja para a igreja, para o necessitado, para as missões, qual valor você daria? C.S. Lewis respondeu assim, abre aspas: acredito que não devemos definir o quanto se deve dar. Temo que a única regra para a nossa doação seja o sobrar. Em outras palavras, se o nosso gasto com o nosso conforto, luxo e diversões e etc. for muito superior às nossas ações generosas, isso mostra que nós estamos aquém. Se a nossa ação caridosa não nos pesar no nosso bolso, no nosso orçamento, pelo menos um pouco, talvez não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Lewis termina assim: deveria haver coisas materiais, que desejamos fazer e não podemos, não conseguimos, porque o nosso gasto com o próximo nos impossibilita. C.S. Lewis está dizendo aqui: se a nossa única maneira de dar é quando sobra o resto, algo está errado. Lewis está dizendo aqui: se o nosso conforto, as nossas diversões estão numa balança lá em cima e a nossa generosidade aqui embaixo, tem algo equivocado conosco e com a nossa fé. Lewis está dizendo: deveríamos viver ao modo que desejamos ter algo, mas não podemos obter, porque não podemos tirar da nossa generosidade para o próximo. Não posso comprar isso, porque senão vai faltar para o próximo.
Não posso dar-me ao luxo disso, porque senão vai faltar pão na mesa de alguém. Esse era o padrão de um discípulo autêntico como Barnabé. Eu pergunto a você: Jesus é o seu Salvador? Jesus é o seu amado? Jesus é o teu Senhor? Como você pode dizer isso se você não está engajado na generosidade da sua causa? Se nós falamos que amamos Jesus, que tudo é de Jesus, cantamos aqui que não temos bem maior do que Jesus, mas nós não somos generosos, algo está incoerente na nossa fé. Se nós falamos que o nosso tesouro é Jesus, que o nosso amor é Jesus, que o nosso Salvador é Jesus, que o nosso Senhor que manda em nós é Jesus, mas quando nós vamos ser generosos para a causa de Jesus, nós somos mesquinhos. Algo está errado com a nossa fé. Algo está errado com o nosso coração. Talvez o nosso coração não está quebrantado. Talvez o nosso coração está cheio desse mundo. Talvez o nosso coração está cheio de amor ao dinheiro. Talvez o nosso coração está cheio de avareza, ao invés de estar cheio da graça de Jesus. Querido irmão e irmã, cuidado com a avareza. A avareza, o amor ao dinheiro, é como uma erva daninha. Ninguém quer ser avarento. Ninguém quer amar ao dinheiro. Mas como uma erva daninha, começa a nascer pequenos pezinhos e matinhos no nosso coração. E daqui a pouco o nosso coração está tomado de avareza. E o nosso coração, ao invés de estar quebrantado com generosidade pela causa do Senhor, pelos irmãos, está cheio de amor pelas riquezas desse mundo. Eu desafio você a se quebrantar e a colocar no seu coração o desejo de participar mais da causa e da obra de Deus. Eu encorajo você a ser mais generoso para aqueles que precisam. Eu desafio você a se preocupar com irmãos que estão no nosso meio, que talvez estão passando por alguma dificuldade. Eu desafio a você a ser um ofertante mais generoso na igreja, na causa do Senhor, nas missões, nas obras de misericórdia, de ação, para estender as mãos àqueles que necessitam. Porque uma das características de um coração quebrantado, de um discípulo autêntico, é a generosidade. Barnabé é o nosso exemplo. Que ele nos inspire. Que ele seja um exemplo para nós. Ao vermos a necessidade dos nossos irmãos, não pensemos duas vezes ao ajudar. Mas agora eu chego à segunda parte do meu texto. O lado obscuro. Veja o verso 5 como começa. Entretanto, agora ele vai mostrar o outro lado. Se por um lado nós temos um irmão generoso, um irmão quebrantado, um discípulo autêntico, agora nós vamos ter por outro lado um homem não generoso, mas um homem e uma mulher avarentos, discípulos nominais. O texto começa dizendo que certo homem, verso 1, chamado Ananias, com a sua mulher, venderam uma propriedade. Assim como muitos outros. Eles fizeram exatamente como fez Barnabé. Parece-nos que a necessidade era gigantesca na igreja primitiva, ao ponto de outros homens também terem que vender as suas propriedades para alimentar e cuidar daqueles muitos irmãos. Mas até aí está tudo bem, porque muitas pessoas estão fazendo isso. Barnabé já fez isso, Ananias agora e Safira, eles vão também vender uma propriedade.
Mas o verso 2 vai dizer para nós que tem algo errado. Veja o verso 2. Mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O casal entrou em acordo dizendo: vamos vender a propriedade por X, vamos reter uma parte, mas vamos levar à igreja dizendo que é o valor integral do terreno ou da casa ou da propriedade, não sei. Eles fazem de modo consciente. Meu amor, senta aqui. Sim, meu bem. Você viu o movimento que está na igreja? Eu vi. Tem muitos necessitados lá na igreja? Sim. Barnabé já vendeu a casa dele e doou todo o dinheiro para a causa do Senhor. Vamos vender uma propriedade também? Vamos. Nossa propriedade vale X. A gente vende por X. E quando a gente pegar esse dinheiro, a gente retém uma parte. Pega a outra parte, leva na igreja e diz: é o valor do terreno todo, assim como Barnabé, assim como todos os irmãos, nós trouxemos tudo no altar do Senhor. E ela disse: estou de acordo. Fechado? Fechado. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. A palavra no verso 2 é interessante, a palavra reter. Eu não sei como aparece na sua versão, mas a palavra reter, a palavra grega que se remete aqui a reter, aparece só 3 vezes no Novo Testamento. E as vezes que ela aparece no Novo Testamento é a palavra para roubar. Eles roubaram. A palavra aparece num outro texto também dizendo colocar escondido. Eles roubaram ao Senhor. Eles tentaram enganar o Senhor. Cometeram um roubo. Mas a palavra no verso 3 também que nos ajuda, quando Pedro diz: Ananias, olha o verso 3. Porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do campo. A gente não sabe como Pedro ficou sabendo disso. A gente não sabe se o corretor mandou um WhatsApp para ele. Você sabe que não foi isso. Pedro teve discernimento ali, o Senhor mostrou a ele. E Pedro agora está confrontando Ananias: Ananias, porque Satanás encheu teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo. Sua tentativa de roubo foi uma tentativa de enganar e mentir ao Espírito Santo, Ananias. Porque você escondeu uma parte e veio diante do altar do Senhor, dizendo ao Espírito Santo: aqui está toda a minha oferta. Porque mentiram ao Espírito Santo, Ananias. Veja o que Pedro diz, verso 4. Porventura o dinheiro não é seu? Ele está dizendo: por que você fez isso? O dinheiro é seu. Ninguém mandou você dar nada, ninguém te constrangiu a dar nada, e ninguém te constrangiu a dar tudo. Você poderia dar qualquer oferta, você poderia dar qualquer valor, você poderia dar qualquer proporção, mas por que você trouxe dizendo que era tudo, Ananias? O dinheiro era seu. Verso 4 ainda, Pedro continua: a propriedade sendo vendida não estaria em seu poder? Você poderia fazer o que quisesse, você não era obrigado a dar para a igreja, mas você mentiu ao Espírito Santo. Verso 4: porque assentaste em teu coração este desígnio.
Pedro está dizendo: Ananias, Satanás lançou uma semente no seu coração e essa semente se assentou. A palavra aqui é: a semente criou raiz no coração de Ananias. Foi uma tentação que veio e ficou. Criou raízes. E eles mentiram ao Espírito Santo. Por que encheu o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Porque se assentou no teu coração esse mau desígnio. Agora olha o verso 5. Diante disso, ouvindo estas palavras, Ananias caiu, o que, gente? Morto, aos pés de Pedro. Eu fiquei bem tentado essa semana de colocar o Anderson ou o Léo para pregar esse texto aqui, porque não é um texto que a gente gosta de pregar. Sombrio. Caiu morto. E por causa da morte dele, sobreveio grande temor na igreja. A igreja ficou cheia de temor por tudo aquilo que aconteceu. Verso 8. 7, passado 3 horas, Ananias já estava sepultado. Safira nem foi para o seu sepultamento. 3 horas depois, ela chega, sem saber o que havia ocorrido. E no verso 8, Pedro disse: irmã Safira, ou irmã aqui foi por minha conta, não sei se ela era irmã, dona Safira, sei lá, Safira, é verdade que vocês venderam a propriedade por tanto? Ela disse: sim, pastor Pedro, sim, apóstolo Pedro, foi exatamente por tanto que nós vendemos. Verso 9: porque você, Safira, entrou em acordo com seu marido para tentar ao Espírito Santo do Senhor. Por que vocês tentaram o Senhor? Por que vocês mentiram e enganaram o Espírito Santo? Por que vocês fizeram isso? Você não vendeu por esse valor, Safira. Eis a porta, disse Pedro. Os meninos que sepultaram teu marido agora há pouco, e eles vêm para sepultar você também. E o que diz o verso 10? No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Meu Deus do céu. Será que isso aconteceu no culto? Será que isso aconteceu no gabinete pastoral? Será que isso aconteceu na casa deles? Não sabemos. Mas o povo ficou sabendo. E quando o povo ficou sabendo, ficou cheio de temor à igreja. Talvez as ofertas caíram, né? Eu vou dar oferta nessa igreja? Dou não. E ela caiu morta, por tentar enganar, mentir ao Espírito Santo. Deixa eu fazer algumas considerações aqui. Quais foram os pecados de Ananias e Safira? Muitos. Vou destacar alguns para vocês. Primeiro, o pecado deles foram mentira. Mentiram. O pecado deles foi tentativa de enganar ao apóstolo, pastor daquela igreja, Pedro, e a igreja. O pecado deles foram duvidar da ação do Espírito Santo. Essa é a ideia da palavra tentar.
Quando Pedro diz, por que, Safira, você tentou ao Espírito Santo? A ideia de tentar aqui é duvidar. A ideia aqui é eles pensando assim, será que o Espírito Santo existe mesmo? Será que Deus pune mesmo, como fez no Antigo Testamento? Vamos pagar para ver? Vamos pagar para ver. Eles tentaram, duvidaram da justiça de Deus e da pessoa do Espírito Santo. Orgulho. Estavam cheios de orgulho. Avareza. Amavam o dinheiro, por isso não retiveram parte do dinheiro. Mais um pecado deles, porque Satanás lançou uma semente que ganhou raiz no coração deles. O coração deles não estava quebrantado, não estava um coração compungido, não estava um coração cheio da graça de Deus. O coração de Ananias e Safira era um coração cheio de ervas daninhas, sementes de Satanás. Mas o maior pecado deles não foi todos esses. O maior pecado de Ananias e Safira foi a hipocrisia. Essa palavra hipocrisia é simulação, teatro. Eles encenaram. Eles chegaram porque eles queriam prestígio de Barnabé, mas não queriam agir como Barnabé. Eles queriam ser vistos como generosos, como servos, discípulos autênticos, mas eles não queriam pagar o preço. E eles encenaram. Vestiram uma capa, vestiram uma roupa de discípulos autênticos, vestiram uma capa de coração quebrantado, mas não tinha coração quebrantado coisa alguma. Fizeram um teatro, estamos dando tudo para a igreja, porque nós amamos essa igreja, nós não podemos ver as pessoas necessitadas dessa igreja, por isso vendemos o nosso único terreno e doamos tudo para a igreja. Hipócritas. Hipocrisia. Simulação pura. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê coisas iguais entre Ananias e Safira e Barnabé, mas também coisas bem diferentes. O que é igual entre Ananias e Safira e Barnabé? Por exemplo, ambos venderam uma propriedade. Igual? Ambos trouxeram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Agiram igual. Ambos estavam na mesma igreja, ouvindo a mesma mensagem, debaixo da mesma liderança. Tudo igual. As necessidades que estavam brotando na igreja estavam diante de Barnabé, mas também estava diante de Ananias e Safira. Tudo igual. Mas algumas coisas foram diferentes. O que foi diferente? Primeiro, Barnabé, ao ver os irmãos necessitados, se compadeceu. Não posso deixar o meu irmão a padecer do pão. Eu tenho recursos, eu tenho pão, eu tenho propriedade. Eu não posso ver o meu irmão padecendo. Ele se doeu, ele se compadeceu. Ananias e Safira não se compadeceram. Eles não fizeram aquilo pelo próximo. Essa é uma grande diferença. Barnabé foi generoso. Ananias e Safira foram avarentos. Barnabé fez aquela doação da propriedade, do dinheiro, do terreno, para a glória de Deus e para o bem da comunidade. Ananias e Safira não fizeram para a glória de Deus, não fizeram para a comunidade, fizeram para si mesmo. Queriam ser vistos como autênticos e generosos, mas eles eram avarentos e falsos. Grande diferença. Ananias fez para si, para se aparecer.
para se mostrar. Barnabé fez para promover o reino de Deus, para a igreja avançar. Ananias fez para a fama do seu nome, para ele se aparecer. Barnabé fez porque estava cheio do Espírito Santo. Ananias e Safira fizeram porque estavam cheios de si mesmos e de Satanás. Não era que eles eram endemoniados, tá? Mas Satanás lançou uma semente no coração deles, que se assentou, que criou raízes, e agora, ao invés de estarem cheios do Espírito Santo, eles estão cheios de ego, estão cheios de si mesmos, cheios do Espírito Santo, ou cheios das sementes de Satanás. Não é a mesma coisa estar cheio de si mesmo e estar cheio de Satanás? Uma pessoa que é cheia de si mesma, orgulhosa, está cheia de Satanás, cheias de sementes malignas. Ananias estava cheio do Espírito Santo. Barnabé estava cheio do Espírito Santo. Ananias e Safira, cheios de si mesmo. Te peço licença para fazer mais uma pergunta, para a gente caminhar para o final. Eu não sei se as suas atitudes se parecem com as atitudes de Barnabé, ou se elas se parecem com as atitudes de Ananias e Safira. Não sei. Realmente eu não sei. Mas você sabe. Você está cheio do Espírito Santo ou você está cheio de si mesmo? O teste aqui é para ver se é um coração quebrantado ou se é um coração endurecido. O teste aqui é para ver se é um discípulo autêntico ou se não é um discípulo autêntico. O teste aqui é se somos generosos ou se somos avarentos. O teste aqui é se queremos ver o reino e a glória de Deus ou querer ver o nosso nome e a nossa glória. As nossas atitudes apontam se nós estamos cheios de quem? Eu concluo dizendo para você, talvez você está de acordo comigo, por que Deus foi tão punitivo nesse texto? Quando eu li esse texto dizendo, por que o Senhor foi tão fulminante? A sensação que eu fiquei ao ler e já pregar esse texto e ao ler, e fico sempre a me perguntar, por que o Senhor agiu assim? Não parece ser tão radical? Não parece que era um tiro no pé na estratégia missionária da igreja? Porque agora, com isso acontecendo, ninguém talvez iria naquela igreja. Ou talvez as pessoas dizendo, olha o Deus daquela igreja, é o Deus que fulmina. Olha os líderes daquela igreja, eles têm discernimento, não vamos lá não. Talvez isso poderia ser uma péssima estratégia missionária para o avanço da igreja. Por que Deus faz isso? Imagina você convidando o vizinho para ir à igreja. Fulano, vamos na nossa igreja? Aquela igreja que Ananias e Safira foram fulminados? É. Que o apóstolo Pedro é o pastor lá? Aham. Não vou não. Lá não tem milagres. Lá não tem curas. Lá tem o juízo de Deus. Eu fico me perguntando, por que, Senhor? Mas o que acalenta o meu coração é me lembrar que Deus é mais sábio do que nós, que Deus é mais justo do que nós,
que Deus é mais amoroso do que nós, que Deus é mais compassivo do que nós, que Deus é mais sabedor de todas as coisas do que nós. Se Ele fez o que fez, apenas cabe a nós dizer: o Senhor faz o que faz. Percebeu a repetição no verso 5 e no verso 11? No verso 5 diz: sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Verso 11: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram as notícias desses acontecimentos. Aquela ação de Deus trouxe um temor à igreja, mas não só à igreja. Aquela ação trouxe um temor para os de fora, que eles ficaram cheios de temor a Deus. Deus faz coisas que nós não sabemos. Deus faz coisas que nós não concordamos. Mas quem somos nós para aconselhar a Deus? Termino com uma citação do John Piper. John Piper, comentando esse texto de Ananias e Safira, ele disse o seguinte, abre aspas: Ananias e Safira representam exatamente o oposto a Barnabé, né? Ou seja, pessoas que não foram realmente mudadas por dentro, pessoas que não estão satisfeitas com tudo que Deus é para elas em Cristo Jesus, mas que ainda querem um lugar na igreja. Olha o que o Piper está dizendo. Ananias e Safira representam pessoas que estão dentro da igreja, mas nunca foram transformadas pelo Evangelho. Mas mesmo assim elas querem estar na igreja. Para essas pessoas, agora não é Piper, sou eu. Para essas pessoas, o lugar mais perigoso para estar é na igreja. Para pessoas que não foram transformadas, para pessoas que não querem um compromisso com o Senhor e querem permanecer na igreja, é o lugar mais perigoso para elas. Piper continua: a razão pela qual eles caem mortos não é porque isso acontece com todos os hipócritas. Eu repito. A razão pela qual eles, Ananias e Safira, caem mortos, não é porque isso acontece com todos os hipócritas. Por exemplo, isso não aconteceu com Simão, o mágico, de Atos 8. E com tantos outros. O próprio Pedro foi exortado por Paulo em Gálatas, que estava agindo de modo hipócrita, e Deus não fulminou ele. A razão, Piper ainda, a razão pela qual eles caem mortos é dar um aviso impressionante a toda a igreja de que os falsos crentes acabarão exatamente como Ananias e Safira, seja agora ou seja mais tarde. Fecha aspas. Você imagina se Deus fosse fulminar todos os hipócritas? Esse não estaria aqui para vos falar. Quem nunca agiu com hipocrisia aqui, atira a primeira pedra. Deus, o justo juiz, fulminou Ananias e Safira para dar um aviso para aquela igreja e para todas as igrejas que virão depois aos séculos dos séculos. Que o final de um cristão nominal, coração endurecido, vida dupla, vai ser exatamente como Ananias e Safira. Eles estavam na igreja, eles ouviam os louvores, eles ouviam a pregação, eles estavam lá, eles venderam o terreno, eles deram, mas eles foram fulminados para mostrar que o Senhor, no último dia, não haverá graça para aqueles que não foram realmente transformados.
para aqueles que foram transformados, quando agem de modo hipócrita, ainda tem graça para eles. Termino com 3 palavras. Primeira, você está cheio de quem? Ou de quê? Você está cheio do Espírito Santo? Não. Se você não está cheio do Espírito Santo, você está cheio de alguma outra coisa. Talvez de si mesmo. E quem está cheio de si mesmo, está cheio de erva daninha, de sementes de Satanás no seu coração. E uma hora essa semente vai crescer, essa árvore vai crescer. Você não tem opção, ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é cheio de si mesmo. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e cheio de mim mesmo. Não dá para ficar de boa. Não dá para ser equilibrado. Eu não vou ser cheio do Espírito Santo, mas também não vou ser cheio de mim mesmo. Eu não vou ser cheio de Deus, mas também não vou ser cheio de Satanás. Eu vou ficar em cima do muro. Já está cheio de Satanás. Já está cheio de si mesmo. Ó igreja, não temos a opção. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento para nós. Segundo, cuidado, meu irmão, minha irmã, com a avareza. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com a hipocrisia. Não tente viver uma vida cristã de teatros, de encenações. Você pode enganar sua esposa, seu marido. Você pode enganar as pessoas. Você pode enganar a igreja, os líderes, os pastores. Mas você não pode enganar o Senhor. Pode ser fulminante tentar enganar o Espírito Santo. Por fim, quero te dar um conselho, irmão e irmã. Pare de brincar com as coisas de Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Pare de brincar com Deus. Deus não é um bobão. Deus não é uma pessoa que diz assim: olha, vou fingir que não estou vendo. Pare de achar que você vai permanecer impune diante de Deus. Isso é uma ideia satânica na sua vida. Lembre-se, Deus é o Deus que tudo vê. Lembre que Deus é o Deus santo, que não tolera o pecado. Não brinque com fogo. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser cheio do Espírito Santo. É perigoso. Deus é amor. Deus é santo. Deus é paciente. Mas Deus é o justo juiz, que há de julgar todas as coisas. Eu queria que você saísse desse culto cheio de temor. Esse texto foi escrito para nós, para deixar cada um de nós com temor a Deus. Mas esse texto também foi escrito para cada um de nós, para que a gente possa estar cheio de gratidão, que mesmo quando nós agimos de modo hipócrita, se somos um filho de Deus, não seremos fulminados. Saia daqui por essa porta com temor, mas também saia por essa porta dizendo: obrigado, Senhor, porque apesar das minhas imperfeições,
apesar de algumas vezes agir como Ananias e Safira, eu te peço, quebranta o meu coração, porque um coração quebrantado, Deus não vai rejeitar. Um discípulo autêntico mostra, por atitudes, através do seu coração, quebrantamento.